Fala corredor, corredora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo aqui do canal. E esse vídeo, não menos importante, com o objetivo de falar como foi a minha maratona sub 3 horas. Então, se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes e eu tenho como objetivo nesse canal trazer insights, trazer informações, trazer conteúdo de relevância para você transformar essa corrida e fazer com que os ensinamentos que eu passo para os meus alunos eu também consiga passar para você em qualquer lugar do mundo aí, através da nossa metodologia. Então, se você está chegando pela primeira vez aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para fazer parte e principalmente, tá? Se o conteúdo for relevante para você, dá aquele joinha. Se não for, se você achar que ficou ruim, deixa nos comentários, comenta, me ajuda aí. Estou começando aqui um canal e a ideia é essa, é documentar, trazer muitas informações importantes que eu transfiro para os meus alunos, eu também quero ajudar você. Joia? Então vamos lá. Sobre a maratona. Para quem não me conhece, a maratona, eu já fui na minha terceira maratona que eu fui conseguir correr a sub 3 horas. Só que antes de chegar nessa condição, muita coisa se passou. Lá se vão mais de 8 anos de treinamento. Para algumas pessoas pode ser pouco. Pode ser que tenha alguém acompanhando aqui que corre há 20 anos. Agora, para muitos ainda, é bastante tempo. Se você está no seu primeiro ano de corrida, segundo ano, e você já almeja uma maratona sub 3 horas, calma, vai com calma, tá? Eu enfrentei, em 2023, eu enfrentei a Maratona do Rio. Essa foi minha primeira maratona que eu realizei. Fui querer correr sub 3 horas no calor do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Quebrei. Quebrei e assim, não foi um simples quebrar. Cara, eu realmente terminei arrastado na prova. Eu até vou colocar um vídeo aqui aparecendo na tela aqui. E esse vídeo mostra muito como foi a minha chegada. A minha chegada ela já mostra que foi arrastado, arrastado mesmo. Por quê? Acabei sentindo muitas câimbras, alguns erros na parte de treinamento mesmo, que eu vou estar comentando agora com vocês na sequência, para você evitar. E principalmente na parte de hidratação, em temperaturas muito altas e umidade elevada também. Beleza, vamos para 2024, Porto Alegre. Quero fazer o sub 3 horas em Porto Alegre. Se você não lembra como foi a maratona de Porto Alegre em 2024, que foi em setembro, em função das chuvas, enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, também calor, umidade elevada. Bati na trave. 3 horas e 2 na maratona. Tinha condições também de correr para abaixo disso? Tinha, mas errei novamente alguns detalhezinhos e aqui entra principalmente quando eu comecei a entender um pouco mais o meu corpo. E aí aqui o primeiro ensinamento que eu quero te deixar, que é você se autoconhecer. O que é esse autoconhecimento? E é uma coisa que ela vai ser desenvolvida ao longo do processo, que foi principalmente eu entender as minhas limitações referente ao meu intestino. Eu tenho intolerância à lactose e descobri também síndrome do intestino irritado. Além disso, eu tenho então uma dificuldade para absorver alguns nutrientes. E eu tenho que ter uma alimentação muito mais equilibrada, regrada, comparado a outras pessoas. E aí isso me faz com que café, uma quantidade também controlada de café, não posso exagerar muito no café porque me irrita o intestino e automaticamente vai me atrapalhar na absorção de outros nutrientes. Além disso, naquele período pré-prova, a quantidade de cuidados que eu tive que ter referente ao intestino e que eu não tive em 2024. Uma, por entender muito pouco o que estava acontecendo comigo e segundo, por negligenciar um pouco realmente referente a isso. Mas tomei os cuidados em 2025, eu já vou te contar sobre isso. Mas o mais importante, tá? O que eu aprendi em 2024? Que em dias de muita umidade, e aí assim, na teoria é uma coisa, tá? O que a gente vê nos livros, o que fala um pouco na literatura, mas na prática cara, precisa sim consumir a dosagem de sódio, potássio, água como um todo, os eletrólitos como um todo, sim, em grande quantidade. E aí isso deve ser personalizado muito de acordo com o estilo da pessoa, ou seja, o quanto ela desidrata, o quanto você transpira, o quanto você sua e o quanto você perde então de líquido em uma prova de longa distância. E isso deve ser personalizado. Tá? Então foi uma coisa que eu corrigi para 2025. Beleza, chegamos em 2025, aonde eu corri a minha primeira maratona sub 3 horas.
Tinha potencial de correr até mesmo sub 2 horas e 50. Saí para isso, saí para correr 2 horas e 47. Tive alguns imprevistos no percurso, mas a grande questão aqui foi as correções que eu consegui fazer. E essas correções é que eu quero te passar, são esses ajustes que eu quero te mostrar como você também, corredora, que tem o objetivo de correr sub 3 horas uma maratona, pode usar esses ensinamentos para correr a sua maratona sub 3 horas. Para você aprender com os meus erros, mas também com os meus acertos, e isso que eu aprendo muito diariamente também nos meus desafios, nas minhas provas, nos desafios que eu construo para os meus alunos, entendendo cada organismo, entendendo cada individualidade e como gerar esse resultado para o próximo. Então, primeira coisa, tá? No meu ciclo de maratona para este ano, conversei com o meu treinador, que é o Nestor, que trabalha comigo. Também tem um canal de corrida muito bacana, se você não conhece, Nestor Rossi Júnior, tem um canal bem bacana para falar sobre treinamento como um todo aqui dentro da ProElite, que é a nossa assessoria, tá? Inclusive, se você não conhece ainda a ProElite, a nossa assessoria de corrida, nós trabalhamos com o método Pro. E se você quer conhecer e ser orientado por mim, que eu seja o seu treinador, clica no link que vai aparecer na descrição, aqui tem na descrição, para você fazer parte da nossa assessoria, fazer parte da ProElite e utilizar o método Pro. Beleza, conversei com o meu treinador e a gente fez alguns ajustes, entre eles volume e treinamentos de qualidade. Volume. Trabalhamos em alguns momentos com 120 km a semana, o que eu não tinha corrido em outras épocas. Ah, Felipe, é de mais ou é de menos? Depende. O que a gente olhou para a individualidade? A gente olhou para a minha característica, como eu respondo a um volume um pouco mais alto de treinamento. Foi todo o ciclo? Não. Foram apenas em 4 microciclos, ou seja, apenas em 4 semanas que a gente trabalhou com um volume mais elevado. Comparado ao outro ciclo, que eu cheguei a mais ou menos 105, foi meu volume mais alto. Beleza. Entendido isso, treinos de qualidade. Ou seja, a gente explorou ainda mais alguns treinos qualitativos nos treinos longos. Treinos ritmados, fartleks com intensidade de maratona, treinos de meia maratona com intensidades também mais elevadas. Então, a gente explorou algumas outras características. Todo mundo pode fazer isso? Eu recomendo que não. O que acontece? Aqui a gente está falando, eu, Felipe, como treinador e como corredor, como atleta amador com mais de 8 anos de experiência. Ou seja, já passei por muitos ciclos de meia maratona, inclusive esse ano eu corri fechei esse ano completando 21 ciclos de meia maratona. Ou seja, desde que eu comecei a correr até agora eu já corri 21 meia maratonas, 21 quilômetros. Claro que em treinos deu muito mais, né? Mas eu estou dizendo em provas, em ciclos de meia maratona, preparando-se para correr a meia maratona. Isso me permitiu criar uma base muito sólida de treinamentos, de ciclos, de acertos e erros, para que agora a gente vá fazendo algumas correções. E esses treinos de qualidade, a gente explorou muito do corpo. Né? A gente explorou muito do que eu poderia entregar em treinamentos. Quebrei em treinos. Quebrei. Sim, aconteceu treinos onde eu tive que abortar a missão, porque o treino realmente eu estava cansado, estava debilitado e exausto por causa da semana, inclusive essas semanas que eu tive 120 quilômetros na semana para fazer, com treinos de intensidade, com treinos de qualidade, tanto no meio da semana quanto no final de semana no treino longo. Mas tudo isso, somando tudo isso, vai me permitir criar uma casca, criar uma condição para tolerar uma prova que foi também relativamente difícil, a Maratona de Porto Alegre. Para quem correu, não sei se você correu e está assistindo, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários se você correu, o que você achou da prova, porque isso é importante também. A sua opinião referente a como que você se sentiu na prova. Mas era um dia que a umidade também estava elevada. Era um dia que, por mais que não estava quente, aí não tinha o fator temperatura, mas estava úmido. E essa umidade elevada, eu transpiro bastante. Para você ter uma ideia, eu chego a perder, em média, em torno de 2,5 kg, 3,2 kg, cheguei a perder nos treinos longos. O que são os treinos longos que eu fiz esse cálculo? Treinos de 35, 34, 36, cheguei a fazer um de 38 quilômetros. Então, isso me permitiu ver como eu iria me sentir, o quanto eu ia perder de líquido,
para eu poder fazer esse cálculo e uma personalização individualizada para a minha condição, ou seja, por quanto eu perco de líquido, o quanto eu perco, uma estimativa de quanto eu perco de sais, sódio, potássio e magnésio para fazer essa suplementação intra-prova. Beleza, fomos para o dia da prova. Na prova, saí relativamente conservador, tá? Saí ali para 4, 5 por quilômetro foi a minha média ali inicial, tá? Os primeiros 2, 3 quilômetros. Encaixei um 3,55, 4. Passei o quilômetro 10 exatamente 40 minutos. Passando 40 minutos, estava me sentindo bem, girando com o grupo. Quilômetro 15, 1 hora. Travadinho, 4 por quilômetro. Do quilômetro 15 ao 23, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Estava me sentindo super bem. Eu resolvi aumentar um pouco para tentar buscar aquela ideia das 2 horas e 47 que eu tinha como estimativa. Então eu comecei a girar ali 3,55, 3,53, alguns quilômetros, e estava me sentindo muito bem, estava me sentindo suplementação bem encaixada, estava fazendo suplementação a cada 6 quilômetros, um gel, e eu tinha colocado ali os eletrólitos bem discriminados assim, para consumir em torno de 700 a 1 grama de sódio, de 700 miligramas a 1 grama de sódio a cada hora, tá? Então, somando mais os géis, somando os eletrólitos que eu estava carregando. Ok, estava dando tudo certo até o quilômetro 22, até o 25, pô, passei bem, dei uma reduzida porque comecei a sentir um pouquinho já o efeito da umidade ali pelo 25 para o 26, aí passando 4, 4, 5 ali, no 26, para quem corre maratona, tá? Aqui é um papo para quem corre maratona já, ou já correu uma maratona. Aquele primeiro ameaço de uma cãibra. Se você correu uma meia e sentiu isso, também você vai entender, mas aquele primeiro ameaço de vai dar cãibra. Eu tinha uma previsão de colocar no quilômetro 30 mais ou menos uma cápsula de sal. Eu antecipei ela, ali pro 27. E claro que ela demora a ter o efeito, né? Ela não vai, tu vai colocar no teu organismo uma cápsula de sal e automaticamente já vai passar. Não, ela demora. E aí eu reduzi o ritmo. Fui ali para 4,15, 4,12 mais ou menos por quilômetro, para ela não se instaurar ainda a cãibra. Consumi a cápsula de sal e mais um pouco antecipei também dos outros eletrólitos que eu estava utilizando. Para a prova eu corri com Hidralift da Essential, tá? Que eu estava correndo com ele. E antecipando isso, ali pelo quilômetro 30, 32, eu comecei a diminuir essa sensação que eu estava tendo referente ao início da cãibra, porque ela só ameaçou, deu uma lembrança, antecipei, e aí eu já consegui fazer essa reposição de forma muito rápida, e aí no quilômetro que eu estava previsto para o 32 colocar um carbo com cafeína, eu coloquei no 30, então antecipei um pouquinho a suplementação, coloquei no 30, e aí entrou o efeito ergogênico da cafeína, que foi diminuir muito aquela minha percepção de esforço. Então, quando eu chego ali pelo quilômetro 34, 35, 36, eu já começa meu corpo já começa a responder muito bem. Ou seja, eu já não estava sentindo tanto aquele efeito da fadiga, das câimbras iniciais, e segui a suplementação normal dali em diante. Quando chegou no 37 para o 38, eu estava me sentindo muito bem. Tá? O efeito próprio da cafeína, a suplementação adequada, hidratação também, muita hidratação também, que eu já tinha treinado, então eu consumi em média ali por hora cerca de 300 a 350 ml de água, então eu estava consumindo bastante água também. Quando chegou no quilômetro 39, caramba, eu estava correndo sub 4 por quilômetro novamente. Estava conseguindo lá no 39, 40, 41, 42, conseguindo girar alguns momentos abaixo de 4. Eu fui girar, aí claro, depois do 41, 42 eu finalizo bem forte, eu acho que eu fechei o 42 para 3,48, se não me engano. Tá? Então, ou seja, eu estava já muito bem recuperado, nada de sinais de cãibra e me sentindo muito bem. Mas tudo isso através de uma estratégia, de um autoconhecimento que eu falei ali no início desse vídeo aqui, que foi muito importante. Se eu não tenho esse autoconhecimento, esse autogerenciamento importante aqui na hora da prova, o que ia acontecer? Eu ia mais uma vez me frustrar e mais uma vez não concluir sub 3 horas. Porque o mais comum é acontece algum erro, acontece um não resultado, não digo, acontece
que você termina a prova, não bate o resultado que você gostaria e você não faz uma autoanálise. E aqui entra uma outra ideia desse vídeo que eu queria te trazer, a importância da autoanálise. E o que é essa autoanálise aqui? Ela pode ser você fazendo essa autoanálise e você com o seu treinador. Inclusive, eu tive alunos que não atingiram a sua meta e a gente já fez uma autoanálise inicial sobre o que a gente vai corrigir para as próximas, e os alunos que conseguiram, mas que depois almejam fazer outros resultados, a gente vai fazer autoanálises mais ali à frente. Mas o que isso é importante? O que eu quero dizer, o que eu quero te passar de informação com tudo isso? Que é você faz o briefing para a prova e tem que fazer o debriefing, que é fazer essa autoanálise após entender o que você acertou e o que você errou. Exemplo, Rio e Porto Alegre, eu identifiquei os erros, eu corri para 3 horas e meia, acabei correndo 3 horas e 30 e poucos no Rio, eu fiz toda a correção para Porto Alegre, de algumas coisas que eu tinha enxergado. Não foram suficientes. Enxerguei outros detalhes, e aí principalmente foi entrando mais essa questão do intestino. Corrigi para Porto Alegre, corri para 2 horas e 51 em Porto Alegre em 2025. Entendo que tenho potencial para correr, ainda conseguiria correr, agora nessa condição física que eu estou, 2 horas e 45, 2 horas e 46. Ainda não corri. Mas entendo que tem mais ajustes para fazer. Fiz essa minha autoanálise após essa edição da maratona, que são ajustes ainda mais drásticos na alimentação, e essa alimentação não só para a prova, mas ao longo do ciclo como um todo, que é, principalmente, eu ainda tenho mais peso para reduzir, quero para o próximo ciclo estar reduzindo em torno aí de 2 quilos, tá? Então eu fui para a prova com 69 quilos, tá? Quero ir para os próximos ciclos com a casa de 67, 66 quilos, tá? Então, e perder em gordura, não falo massa muscular. Massa muscular, a ideia é fazer uma manutenção. Ainda sou uma pessoa relativamente pesada para correr uma maratona. Em questão de musculatura, se olhar num vídeo correndo, eu tenho muito mais perna, panturrilha grossa ali para um maratonista, mas a minha condição aeróbica me permite correr uma maratona nessa condição, nessa velocidade. Mas entendo que tem outros ajustes além disso. O próprio treinamento. Entendo que eu preciso encaixar outros treinos também de qualidade, inclusive me comprometi com outros colegas aqui de trabalho e também de treinamento, para a gente encaixar mais treinos juntos, porque eu consigo impor mais qualidade em alguns treinos quando a gente está em grupo. E aí entra o poder da comunidade, o poder de poder treinar em equipe, né, de ter outras pessoas para poder te auxiliar em determinados treinos que são bem importantes para essa evolução. Dito isso, fazendo essa autoanálise, eu me permito entender no que eu errei, o que eu preciso ajustar, mas também entendendo o que eu acertei, a fazer ainda melhor. Entende? Então, eu entendo o que eu acertei e faço ele ainda melhor. Fazendo ainda melhor, certamente o resultado vai vir. Porque tem um erro muito grande, que a grande maioria das pessoas cometem, que são, a gente tem 2 tipos de meta. Metas de resultado e metas de processo. De resultado, é a maratona sub 3 horas. Mas você não entende o que é necessário de processos para chegar nessas sub 3 horas. Acha que é simplesmente fazendo treinos aleatórios e vai conseguir chegar lá. Não, turma. Esquece. Se você achar que simplesmente só seguir a planilha que o seu treinador coloca lá já vai ser suficiente para correr um sub 3 horas, não. Quem sabe um 3 horas e meia, metas menos ousadas, tudo bem. Agora, quanto mais para baixo a gente vai jogando, quanto mais a gente vai subindo o sarrafo, lá para quem acompanha salto em altura, por exemplo, vai entender que quanto mais próximo do seu limite físico, mais difícil se torna de você conseguir. Aí não entra só treinamento, a gente está falando do descanso, nutricional, o próprio treinamento, que tem que ser reavaliado sempre, a cada ciclo, e principalmente, tá? Principalmente, você tem que estar disposto, tanto físico quanto mentalmente, para encarar esse novo desafio. Porque vai ter desafios. Aqui dentro da ProElite a gente usa muito o lema, se não há desafio, não há transformação. E para você entender e quer essa transformação, você tem que estar disposto para o desafio. E o desafio é seguir o processo de treinamento. Eu entendi. Ciclo passado, um outro detalhe que eu cometia, um erro bem drástico e que eu corrigi para esse ciclo. Sono. Tive
no ciclo da maratona de Porto Alegre de 2024, acompanhando, fazendo uma autoanálise, dormindo 5 horas e meia, 5 horas e 20 de sono por noite, teve semanas que a média foi essa. A média foi essa. Erro. Um erro muito grave. Principalmente faltando menos de um mês para a maratona isso aconteceu. 2025, média de sono, 6 horas e meia, 6 horas e 40. Até comenta aqui, qual é a sua média de sono noturno? Se você usa um Coros, um Garmin, algum relógio assim, coloca aqui, acompanha como é que está a sua métrica do sono ali. Vai permitir até mesmo analisar, fazer uma estimativa de como está a qualidade desse sono. É assim que eu faço. Tá? E isso me permitiu fazer correções. O que foi a correção? Aumentar a quantidade de sono e a qualidade, porque não adianta só você ter quantidade, precisa de qualidade. Então, eu consegui dormir com mais qualidade, ou seja, diminuindo o tempo de tela antes de dormir, fazendo sonos com mais qualidade, não tendo luz externa dentro do quarto. Fiz algumas correções aí, é particular de cada um. A gente pode fazer um vídeo aqui no canal sobre isso. Beleza, fiz essas correções, esse ano fiquei muito mais descansado, até eu comentei com o Nestor, comentei com outros colegas o quanto eu estava me sentindo pronto e descansado para correr a maratona. Cara, estava muito bem, estava muito bem. E tenho certeza que ainda tem condições de a gente fazer ainda mais alguns ajustes. E aí, isso também, eu passei para os meus alunos, né? Muitos alunos fizeram esses ajustes, alguns estavam estreando na maratona, outros estavam fazendo sua segunda, terceira maratona. Ao total, esse ano em Porto Alegre, eu tinha 15 alunos na maratona. Eu tive mais um aluno sub 3 horas, eu tive 2 alunos com índice para Boston, e o restante, a grande maioria, estava ali na sua segunda e alguns estreia, que era a meta ali sub 4 horas. Teve alguns que atingiram, teve 3 aqui que eu lembro de cabeça que não atingiram a sub 4 horas. Mas o mais importante, tá? Todos completaram muito bem, todos terminaram muito consistente e todos completaram com qualidade, tá? Ninguém passa mal depois. Mas isso que é legal, tá? A construção da maratona, para alguns a sua primeira é uma meta, para outros é outra e assim a gente vai evoluindo. Tô falando, a minha conquista do sub 3 horas foi na terceira. Então tem que entender que para conseguir isso, tem que ter outras coisas antes. Entre elas, tempos atingíveis em distâncias menores. Vou trazer aqui um último detalhe importante, tá? Sobre essa questão do sub 3 horas. Que não adianta você querer correr uma maratona sub 3 horas, seja lá 2:59, 2:58, e você não tem uma meia maratona para pelo menos 1h26, 1h25 na meia. Cara, não tem como. Não tem como. Ah, tenho 1h30 na maratona, na meia maratona. Quero correr sub 3 horas na maratona. Não tem como. Não tem como. Então é preciso ser construído isso um pouco antes. Tá? Para você ter ideia, eu tenho na meia maratona 1h17. Mas tenho dificuldades em provas muito longas ainda de transferir essa velocidade da meia para a maratona. Estou treinando para isso, fazendo correções, fazendo ajustes, mas esse ano, como eu falei, teria condições de correr 2h45. Ainda não está certo se eu vou correr mais uma maratona em 2025. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 7 de julho. Tá? 7 de julho, que é hoje, inclusive, que vai para o canal já 7 de julho também. E se eu for correr esse ano, seria a prova provavelmente lá outubro ou final de setembro. Ainda estamos definindo alguns detalhezinhos, mas tudo indica que não vou correr ainda mais uma maratona esse ano, e sim, ainda melhorar as minhas outras distâncias, minhas outras marcas em meia e 10 km, tá? Mas, o que eu acho mais importante aqui de te passar essas informações é que não adianta você colocar uma meta que ela não seja atingível, que ela não seja possível. Você simplesmente, quero isso, mas eu não tenho pré-requisitos para atingir isso. E o que mais frustra é você ter um desalinhamento entre expectativa e realidade. Tem que entender, se a expectativa é isso, a realidade tem que estar alinhada. Se ela não estiver alinhada, se elas estiverem desequilibradas na balança, eu vou ficar frustrado. E frustração, pode ter certeza, é algo muito, muito desmotivador. Automaticamente você provavelmente vai se
boicotar em outras coisas, daqui a pouco parar de treinar ou até mesmo desistir da corrida. Então não faça isso. Alinhe expectativa versus realidade. Daqui um pouco, se já, ao invés de querer já direto correr uma maratona sub 3 horas, daqui um pouco busca ali 3 horas e 15, 3 horas e 10 e vai construindo através de processos a sua maratona sub 3 horas. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Isso vai me ajudar a construir mais vídeos aqui no canal, a trazer mais qualidade para você e cada vez mais eu poder ir melhorando aqui os vídeos, melhorando aqui a estrutura do canal. E se você gostou dele, curte para mim, me dá esse joinha aí, que vai ser bem importante. E também, se tem ideias de temas, não deixe de comentar aqui embaixo, porque para me dar ideias de tema, eu posso trazer informações e ir te ajudando aí com a sua corrida e automaticamente com conteúdos aqui para o canal. Quer ser meu aluno? Também já sabe, né? No link da descrição pode conhecer a ProElite, conhece a nossa metodologia e quem sabe ali na frente eu não posso ser o seu treinador no seu sub 3 horas na maratona. Beleza? Um abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!